Quais são os roteiros que você tem ensinado? Quem responde sobre isso é o doutor e psicólogo Lucas Napoli no quadro de Psicologia. Nós não vivemos apenas na realidade externa. Diferentemente do que acontece com os outros animais, cujo comportamento pode ser explicado recorrendo-se apenas a variáveis ambientais, o nosso comportamento, o comportamento humano, não. Para explicar o comportamento humano, nós não podemos fazer referência apenas àquilo que está acontecendo do lado de fora. Nós precisamos, sobretudo, levar em consideração o mundo interno do sujeito. Portanto, nós não vivemos apenas na realidade externa, mas vivemos fundamentalmente numa realidade interna. É essa realidade interna, inclusive, que condiciona a nossa realidade externa. Nesse mundo interno estão contidos pensamentos, emoções, raciocínios, mas, sobretudo, fantasias. Nós, quando crianças, expostos ao enigma do mundo, ao enigma dos desejos das pessoas que nos rodeiam, a gente se pergunta o que os outros querem de nós, a gente se pergunta quem nós somos, a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui, o que a gente deve fazer. Então, expostos a esse enigma do mundo, da realidade externa, nós vamos construindo respostas. E essas respostas fundamentais que nós construímos quando crianças, elas acabam moldando as nossas vidas quando adolescentes, quando adultos. A minha experiência clínica, a experiência de todos os psicanalistas e talvez de todos os psicoterapeutas, evidencio isso com muita clareza. Como, na vida adulta, a gente vive para cumprir certas prescrições, certos papéis, certos enredos que foram construídos lá atrás na infância. Onde é que estão esses enredos? Onde é que estão esses scripts que nós precisamos cumprir? Estão exatamente no nosso mundo interno. Por isso que eu disse que a nossa realidade interna determina, condiciona a realidade externa. As pessoas que vão em busca de psicoterapia, elas procuram justamente se libertar das amarras construídas, mantidas no seu mundo interno. Amarras que foram construídas por elas mesmas, mas numa época, na infância, em que elas ainda não possuíam juízo crítico, capacidade de análise suficiente para organizar, para fabricar enredos melhores. E aí, a gente pode acabar vivendo sob a sombra, sob o domínio desses scripts, desses roteiros, desses enredos que são altamente desfavoráveis. Você consegue detectar isso na sua vida? Você consegue observar a presença desses roteiros, dessas fantasias, desses scripts que foram construídos lá atrás na infância e que hoje determinam, condicionam a sua vida? Você consegue se dar conta de que você está cumprindo um papel que foi fabricado, que foi criado, que foi forjado por você mesmo lá atrás, a partir das relações que você estabeleceu com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas que estavam à sua volta lá atrás? Você consegue perceber que talvez você esteja preso a esse papel e não consiga enxergar uma outra possibilidade de vida a não ser continuar nessa mesma trilha na qual hoje você se encontra? É preciso examinar o mundo interno. As respostas não estão do lado de fora. Todo mundo que procura psicoterapia acaba chegando a essa conclusão, de que a estratégia, a abordagem necessária para, de fato, sair desse papel desconfortável, sair desses enredos destrutivos, não passa por fazer modificações tópicas no mundo externo, não. Passa por fazer um exame, uma análise do mundo interno. Entender qual é esse enredo,
Como é que ele se configura? Só assim é possível alterá-lo, é possível transformá-lo. E é possível, portanto, criar um outro enredo, um enredo aberto, que não seja rígido, que não seja tão desfavorável, tão destrutivo. O Jornal Rio Doce fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.